Muito bem-vindos a todos os que se interessam, a todos os que têm interesses, a todos os que estão nesta sintonia, a todos os que buscam compreender para este tema profundo, complexo, que são as defesas energéticas, ou também popularmente chamado de campos de proteção. Nós vamos produzir uma sequência de abordagens em forma de capítulos para que cada qual se situe, possa assistir, reassistir por meio então destas abordagens. E o fazemos à luz da obra de José Lacerda de Azevedo, o nosso conhecido, então, irmão Lacerda, na sua obra Espírito e Matéria, Novos Horizontes para a Medicina. A obra esta que reúne todas as leis acadêmicas, os fundamentos acadêmicos para a compreensão de como o ser humano, enquanto um agregado de vários corpos, ele pode ser desdobrado, e dentre estas várias leis nominadas nesta obra está a lei que prevê para a criação dos campos de força. Então, campos de força significa, para uma possibilidade humana, do próprio ser humano gerar, a partir da sua determinação mental e emocional, um campo energético, um campo magnético, o qual vai produzir resistência às ações mentais, às ações magnéticas. Aspectos esses que vão se refletir na realidade física, pelo princípio de que a realidade física é uma projeção, é uma derivativa de um universo astral paralelo, onde estão as emanações mentais e emocionais. Então, de posse desse conhecimento, nós vamos nos diferenciar positivamente no sentido de produzirmos um campo de força, produzirmos um campo de proteção, realizarmos uma defesa energética, sobretudo e nestes tempos, então, de transição planetária. Então vejamos que são muitos os aspectos que estão circunscritos a uma lei, a uma prática, a uma metodologia. E esta metodologia, ela prevê vários aspectos. Em primeiro lugar, prevê que nós identifiquemos para este tipo de demanda, que nós próprios identifiquemos para alguma necessidade de estarmos em defesas energéticas para nós. Quer para nós individualmente, quer para nós família, quer para nós onde moramos, onde atuamos, onde trabalhamos, com quem atuamos, por onde estamos, por onde passamos. Então vejam que representa na prática algo que está presente no nosso dia a dia, momento a momento. Muito mais marcante do que a presença física é a presença mental. Porque o que vai nos caracterizar enquanto equilíbrio ou enquanto desequilíbrio é para a nossa própria força mental e emocional
sendo emanada no seu dia a dia, no nosso dia a dia de cada pessoa, em função das múltiplas variantes e que são características de cada ser humano. Cada ser humano vive a sua realidade. Por mais que nós possamos estar inseridos em alguma instituição, como é o caso dos que trabalham em apometria, de estarem vinculados a instituições de caridade, antes e mais do que isso está representado no dia a dia de cada pessoa, que vive, que interage, que tem parentes, que tem amigos, que tem circuitos sociais, assim como o próprio trânsito nosso, quando nós nos deslocamos pelas ruas, por alguma rodovia quando viajamos, nós vamos estar interagindo sempre com uma confluência de fatores ditos energéticos. Portanto, nós demandamos conceituar acerca do que seja esse dito contexto energético, esta tal de energia. O que vem a ser? De onde vem? Qual a sua origem? Qual a sua qualidade? Por isso e por tantas as razões que nós vamos folhear neste nosso curso, para que nós possamos ampliar uma visão em nós mesmos, de nós mesmos. O processo da evolução humana, nós vamos ver que ela se confunde, obviamente, sob uma outra terminologia, com evolução espiritual. A evolução humana é a evolução do espírito. Se o espírito evolui, a condição humana evolui, realizando uma transição da animalidade para a hominilidade. E assim, num processo crescente de redenção e de transformação. Vejamos que os vários níveis que vão compor para este agregado espiritual, representado num homem, numa pessoa, quer esteja encarnada ou quer esteja desencarnada. A condição encarnada, ela nos dá uma ideia, e essa ideia, ela deve ser compreendida por cada um em si mesmo, a sua presente encarnação. Portanto, nós não temos ainda socializado uma cultura reencarnatória para cada qual olhar para si mesmo, para refletir em si acerca daquilo que lhe acontece enquanto realidade. Então vejamos que os fatos que vêm bater a nossa porta são fatos próprios, individualizados, por mais que haja também um conjunto de fatos que possam ser coletivos. Fatos coletivos nós poderíamos utilizar agora desse nosso fato epidêmico como algo que veio bater a porta da nossa sociedade como um todo, bem como da nossa humanidade, a nossa globalidade como um todo. Alguém está imune? Quais as causas e quais as razões? Neste contexto, especificamente, nós vamos ver da importância dos campos de proteção.
das defesas energéticas, quer a uma confluência neurótica baseada no medo, na insegurança, no medo de morrer, bem como para uma elevação do padrão vibratório de cada ser em si mesmo para se situar fora de uma ação de possibilidade negativa, a exemplo de um vírus, de um fungo, de uma bactéria, de um veneno, de um elemento tóxico, de tudo isto que nós estamos, enquanto sociedade, vivendo, reféns de um conjunto de fatores produzidos, materializados pelo próprio ser humano. Então, o aspecto, o conjunto, a motivação para quem quiser relativamente saúde, relativamente estar protegido, realizar um plano de saúde, ele obrigatoriamente deverá se circunscrever de tecnologias e de mecanismos, que é exatamente isto que está previsto por Lacerda, pelo irmão Lacerda, por esta obra chamada Apometria e as suas várias possibilidades. Então, neste primeiro capítulo, nós devemos fazer esta reflexão. E vocês todos estão convidados para a devida reflexão, fundamentando em si para a motivação em assumirem para a realização das tarefas necessárias para estarem realizando e para estarem colhendo os frutos de um trabalho nesse sentido. Cada qual assume em si mesmo para a sua proteção do seu ambiente, do seu trabalho, do seu carro, do seu veículo, do seu caminho. A proteção baseada em tudo aquilo que vai representar a realidade pessoal. E como dito, as realidades são próprias, elas não se repetem. Então, genericamente, nós vamos estar fundamentando o passo a passo, explicando, fundamentando, visualizando, de preferência, para que todos possam, então, produzir este diferencial e, sobretudo, para este nosso momento delicado e de transição nas consciências. Também temos que contemplar o tema da transição planetária, porque representa uma transição nas consciências. Isso significa que individualmente cada qual terá que realizar algo em si mesmo. Se ainda não começou, terá que começar a pensar, saber, estudar, compreender acerca da missão humana junto ao nosso planeta Terra. Deixamos este nosso primeiro capítulo e os votos para as melhores reflexões para todos.